Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um culto no lar. E desta vez agora vamos estar falando a lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos aí na última lição deste primeiro trimestre do ano de 2020. É a lição 13, do dia 29 de março, e o título da nossa lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. E eu quero dizer a vocês que estamos preparando para buscar a nova revista da Escola Bíblica Dominical, para que a nossa escola não pare, que os irmãos continuem orando, buscando a Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então tá certo. Então, nosso título hoje é O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pai do Senhor, irmã Célia está dizendo aí, paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa verdade prática é: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Glória a Deus por isso. Kênia Rita, Deus abençoa em nome de Jesus. Também irmão Alexandre, que está ligado aí conosco na Escola Bíblica Dominical, no culto no lar. Deus abençoa. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.
Glória a Deus. Cesimar Silva está conosco, Aleph está conosco, está conosco também a Elza de Oliveira, a Ana Paula Oliveira, está conosco também o Rodrigo Santos, o pastor José Ferreira, o Josué Vilela, a Elza de Oliveira está conosco, glória a Deus. Rodrigo Santos, eu já falei, estão conosco. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, vamos aqui para os objetivos geral, o objetivo geral da nossa lição. Mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Então esse é o objetivo geral da nossa lição, mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Maria Lúcia conosco, Michel Ferreira conosco, Wesley Gonçalves, Deus abençoe vocês. Os objetivos específicos da nossa lição hoje são 3. Primeiro, apresentar o nascimento do novo homem. Segundo, explanar a justificação do novo homem. E terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Amém, irmãos? Wesley Gonçalves conosco, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus. A irmã Selma Edilana conosco também, em nome de Jesus Cristo. Irmã Gilca Maria, Deus abençoe. Meus amados irmãos, então o que nós vamos ver hoje na nossa lição, nós já vamos começar pelo título da lição, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem, o que seria o novo homem? O novo homem é o homem regenerado por Deus, regenerado por Deus. Esta palavra regenerado aparece pelo menos 2 vezes aqui no Novo Testamento, e uma delas está em Tito, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, lá em Tito, capítulo 3, e o versículo de número 5, diz o seguinte, Tito 3 e 5, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem regeneradora e a renovação do Espírito Santo, ou lavar regenerador. Geralda Pereira, Deus abençoa. Renato, Deus abençoe em nome de Jesus. Então lá em Tito diz que ele nos salvou pela regeneração, nós somos salvos. Então o novo homem é o homem regenerado. O que é a regeneração? A regeneração é a recuperação moral e espiritual do homem, isto é a regeneração. Valdemar Santos, Deus abençoa em nome de Jesus. Isso está em 1 de Pedro, quando você abre a sua Bíblia lá em Pedro, capítulo 1 e versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Glória a Deus por isso. Então a regeneração do homem é a recuperação moral ou espiritual. Pedro disse, vocês foram regenerados aqui em 1:23, né? Regenerados mediante a palavra de Deus. Porque, amados irmãos, Adriana de Jesus, Deus abençoe. O que faz com que sejamos regenerados é o poder da palavra de Deus. Então nós vimos aí o novo homem. A Bíblia diz em Jesus Cristo. Então quando o título da lição aqui fala em Jesus Cristo, nós voltamos para a soterologia. O que é a soterologia? É a doutrina da salvação por Jesus Cristo. Então, dentro da soterologia, você aprende, estudando essa parte da teologia, você aprende que o homem só é salvo
mediante a fé em Jesus Cristo. Então você precisa entender que existe o velho homem e o novo homem. Lúcia Queiroz, Deus te abençoe. Então, dentro da soterologia, você aprende isso. Eu fiz aqui um desenho aqui para a gente poder aprender. Mas primeiro eu quero ler com vocês Colossenses, deixa eu abrir aqui em Colossenses, capítulo 1. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Colossenses 1, versículo 20. A Bíblia diz o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Riquelme, Deus te abençoa. Rosângela Augusta, Deus abençoe. Então, pela cruz, ele nos reconciliou ou nos regenerou novamente para que estejamos com Deus. Então, lá em Efésios, abre a sua Bíblia, Efésios 4, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência e engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, o velho homem carnal. Aí você lê o versículo 24 de Efésios 4, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. Novo homem regenerado. Como que isso acontece? Como que acontece o nascimento do novo homem? Então, eu fiz esse gráfico aqui para você entender, não sei se dá para você ver aí. Colossenses, a cruz, a mensagem da cruz, Colossenses, ele nos reconciliou pela cruz, né? Quando você vê aqui, então, Efésios, eu coloquei aqui o homem velho, ele passa pela cruz, e Colossenses aqui 4, a partir do 24 até o 27, sai o novo homem. Então, velho homem e o novo homem regenerado, que foi criado mediante a mensagem da cruz de Cristo. Cristo ofereceu-se por nós para purificar e perdoar e purificar os nossos pecados. Colossenses 1, 20 e 21. Então, o novo homem, o velho homem, antes da mensagem da cruz, antes de Cristo, é o velho homem, o homem com as suas manias, o homem com as suas mentiras, o homem com os seus vícios, o homem com os seus pecados. O William Matos, Deus abençoe. Daniel Queiroz, Deus abençoe. Carlos Antônio, Vinícius Venâncio, Deus abençoe. O velho homem com as suas manias. Ele passa pela mensagem da cruz, que é Cristo crucificado, que regenera o ser humano e sai daqui, conforme nós lemos em Efésios, a partir do verso 24, o novo homem, o homem regenerado, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, procedentes da verdade, o homem regenerado. Então, a regeneração, ela vem pela mensagem de Cristo na cruz do Calvário. Saiu disso, é conversa fiada, tá certo? Então tá bom. Isso aí é só para a gente entender o título da lição aqui, ó. O novo homem
o novo homem, que é o homem regenerado, que está lá em Tito 3:5, que ele nos regenerou pela cruz, né? O que é a regeneração? É a recuperação moral e espiritual, que está lá em 1 de Pedro 1:23. 1:23. Silvânia, Deus abençoa. Yaraí, Deus abençoa em nome de Jesus. Então, o homem regenerado, moral e espiritualmente, 1 de Pedro 1:23. Em Jesus Cristo, que está dentro da soterologia, doutrina da salvação por Jesus Cristo, que é isso que eu expliquei para vocês aqui. Jurandir Medeiros, Deus abençoa. Lite Constantino, Deus abençoa. Que eu expliquei para vocês. Colossenses, a cruz que nos reconcilia, entendeu? A mensagem da cruz, Cristo crucificado, esperança do mundo. Os homens que creem em Jesus são salvos. O velho homem, o homem com as suas manias, com seus pecados, passa pela mensagem da cruz, que é Cristo, e sai daqui um novo homem regenerado. Aí ele diz, deixando a mentira, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, aquele que furtava não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e ele vai aí até lá para o versículo 30 de Efésios capítulo 4. Amém, irmãos? Então isso é regeneração. Pedro Henrique, Deus te abençoa. Então saímos daí e já fizemos praticamente aí a introdução da nossa revista, que diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Fábio Dantas, pastor Fábio Dantas, Deus abençoa. Zélia Pacheco, bom dia, Deus abençoe em nome de Jesus. Nesta última lição desse trimestre, então, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem. Do novo homem. Então, o novo homem, ele é justificado, ele é santificado e ele é glorificado. Ele será glorificado em nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico da nossa lição, depois dessa rápida introdução que nós falamos aí, desses desenhos que a gente mostrou, o primeiro tópico da nossa lição se divide aí em 4 subtópicos. O primeiro tópico é o nascimento do novo homem, que se divide em 4 subtópicos, que são o nascimento não do sangue nem da carne, primeiro, nascimento de Deus, segundo, nascimento da água, terceiro, e o nascimento do Espírito Santo, que é o 4, né? Jesus ensinou Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo nascimento não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Eu quero adiantar para os irmãos que o diálogo entre Jesus e Nicodemos foi um diálogo muito íntimo, muito particular entre os dois, né? Em um ambiente fechado, né? Que alguém depois publicou e saiu aí, todo mundo ficou sabendo. Não sei se foi o Senhor Jesus, se foi então o próprio evangelista João, que deveria estar com Jesus, ou se o próprio Nicodemos tenha falado para alguém e alguém tenha passado para frente. José Aparecido, Deus abençoe. Bom, mas isso não é o nosso caso hoje, tá certo? Então, o primeiro subtópico é o nascimento não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Então, meus amados irmãos, no prólogo do evangelho, para que ninguém se perca, no resumo do evangelho de João, ele então afirma que o novo homem em Cristo,
Antes de tudo, é uma criação espiritual, pois a palavra de Deus diz, já nas epístolas paulinas, que existe homem carnal e existe também homem espiritual. O homem carnal é o homem que vem pelo processo normal do seu nascimento. Já o homem espiritual é aquele que não é nascido do sangue e nem da carne. Ele já vem por um outro processo, o novo nascimento. Então, é a regeneração daquele que já existe. O homem carnal e o homem espiritual. A regeneração é isso, tornar o homem carnal com as suas atitudes, com seus pecados, em um homem espiritual em Cristo Jesus. É a regeneração. Lá em 1 de Pedro 1 diz que nós fomos novamente gerados pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse é o novo nascimento. Lá em João 1, primeiro capítulo de João, vamos ler esse texto. Nós não temos condições de ler todas as referências, porque o tempo não dá. João 1, versos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o novo nascimento é um processo que acontece pela vontade de Deus na vida do homem, que passa agora pela regeneração, aquele desenho que eu fiz no começo aí, que é a passagem pela cruz, não é verdade? Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. O último Adão. Então, o Senhor Jesus, ele foi na cruz para reconciliar-nos com Deus, para nos reconciliar com Deus. A revista nos dá uma referência aqui agora, lá de Romanos 8, e o versículo de número 16. Zilda, Deus te abençoe em nome de Jesus. Romanos 8, é isso? Romanos 8, vai me ajudando aí, irmãos, em nome de Jesus. Romanos 8 e 16 diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, não é verdade? Mas, embora esse texto seja um texto muito bom e dá um espaço para a gente comentar muita coisa, Pedro Ferreira, Deus abençoa, pastor Pedro de Inacelândia, Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos Antônio de Oliveira, Deus te abençoa. Eu quero, embora o texto, o versículo citado seja muito bom, mas eu quero aqui, já que estamos falando de regeneração do homem, novo nascimento pela vontade de Deus, dizer para os irmãos que o que está em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. A Bíblia diz o seguinte, Pai do Senhor, presbítero Deon Pereira, a Bíblia diz o seguinte: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora já reconciliados, seremos por ele salvos pela sua vida. Verso 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação é a volta do homem para Deus, certo? O homem sem Deus, ele volta por Jesus Cristo, que é o reconciliador, ele volta o homem para Deus. E como isso acontece?
Isso acontece através da regeneração em Cristo Jesus, ou o que nós estamos tratando, o novo nascimento. Ninguém vai a Deus sem um novo nascimento. Amém? Glória a Deus. Então, por intermédio de Cristo, temos a reconciliação. O processo da reconciliação é a regeneração. Você nasceu pela vontade de Deus. Quando se diz pela vontade de Deus, diz pelo agir, pelo mover de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Manglauciene, Deus abençoa. Marcos Antônio de Oliveira está dizendo abraço, pastor Ronaldo, Deus abençoa, em nome de Jesus. Isaías Inácio, Deus te abençoa. Então vamos aqui nós falamos agora um nascido não do sangue nem da carne, mas vamos agora para o nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Nós até já lemos isso, não nasceu da carne nem do sangue, lá em João 1:12, mas da vontade de Deus, ou de Deus. Isto implica a aceitação pela fé do plano da salvação, da reconciliação que eu acabei de falar agora. Eliane Brito, Deus abençoa. Núbia Paula, Deus abençoa. Elaine Brito, Deus abençoa. Que eu acabei de falar agora sobre a questão do ministério da reconciliação que está em Cristo, Romanos 5, não é verdade? Então, isso implica na aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, tornando-se nova criatura em Cristo, é o auge da bem-aventurança. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Glória a Deus. José Vilela está dizendo, Pedro, novamente regenerado, lá em Gênesis, disse, façamos o omisso. Guilherme Augusto, Deus abençoe. Sérgio Alves, bom dia, pastor Ronaldo. Bom dia, irmão Sérgio. Glória a Deus. Então, o novo nascimento, vamos lá em Apocalipse, para você entender o plano de Deus para o homem. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. A Bíblia diz assim: adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então deixa eu te explicar isso aqui. Cristo, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Para quê? Para salvar ou regenerar o ser humano. Então Deus já havia elaborado o plano da regeneração lá na eternidade passada. Isso quer dizer o seguinte: dentro da presciência de Deus, Deus já sabia da queda do homem. Deus já sabia que o homem estava fadado ao fracasso sem Cristo e que só em Cristo o homem estaria passando pela regeneração. Amém? Então, dentro da presciência de Deus, no eterno passado, ele já sabia da queda do homem. E sabendo da queda do homem, ele já elabora o plano da salvação. Por isso, aqui em Apocalipse, diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo foi criado, Jesus já tinha sido oferecido para a regeneração do ser humano. Glória a Deus por isso. O homem, então, está dentro do processo do novo nascimento, antes da criação do mundo. E ele torna-se nova criatura, e esse é o auge da bem-aventurança, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Maria Betânia Silva, Deus te abençoe. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pois todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Verbo ser no presente do indicativo. Você é novo. Você é novo homem. Um dia um cidadão falou comigo o seguinte: que nós não somos criatura de Deus, nós somos filhos de Deus.
Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, mas todos somos criaturas de Deus. Não é porque aceitamos Jesus que deixamos de ser criatura, não. Somos uma nova criatura pela fé, mas criatura. Nós não deixamos de ser criatura de Deus. Mesmo que nos tornamos filhos pela fé em Jesus Cristo, somos criados por Deus. Eu nunca vou deixar de ser uma obra da mão de Deus. Então a Bíblia diz: todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Maria Bethânia, Deus te abençoa. Glória a Deus, pela fé em Jesus Cristo. Você entendeu? A Bíblia diz que todo aquele que crê no nome de Jesus é filho de Deus, lá em João capítulo 1. Pela fé em Jesus Cristo nos tornamos filhos, somos criatura, passamos pelo novo nascimento, certo? O novo nascimento é o nascimento da regeneração, e aí pela regeneração em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, pela fé. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram. E eu aproveito aqui para abrir um parênteses nessa aula e te perguntar, amado irmão e amada irmã e amigo, você já deixou as coisas velhas para trás? Ou você ainda é aquele cristão que insiste em permanecer nos velhos hábitos, nas coisas velhas? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós precisamos viver o novo de Deus. O que é velho na nossa vida acabou, irmão. O que é velho na nossa vida? Mágoa, ressentimento, ódio, você entendeu? Ira, ciúmes, vícios, você entendeu? Falar mal dos outros, você entendeu? Rebeldia, ser viciado em bebida, jogo, sexo, essas coisas velhas já passaram. Então, irmão, se essas coisas ainda não passaram, se essas coisas ainda não mudaram na sua vida, eu tenho uma notícia para te dar: você ainda não nasceu de novo. Você ainda precisa passar pela regeneração. Você ainda não nasceu. Por quê? Porque você não abandonou os velhos hábitos. Você não foi liberto. Você não foi regenerado, transformado, santificado ainda em Cristo Jesus. Pois se você ainda está vivendo os velhos hábitos, como você pode dizer que é uma nova criatura? Por exemplo, eu já vi pessoas que profetizam na igreja, quando saem na igreja estão de mal com o irmão. Eduardo Messias, Deus abençoa. Eu já vi pessoas falarem línguas na igreja, que quando sai da igreja briga com a esposa, briga com o filho, briga com a mulher, quebra a casa inteira. Pessoas que estão na igreja, irmão, e quando termina um culto abençoado, eles saem da igreja e começa a falar mal dos irmãos, começa a maldizer a igreja, começa a falar mal da direção da igreja. Irmão, você ainda está vivendo velho. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura, é coisa velha se passar. O velho ainda não saiu da sua vida. Os velhos hábitos, os velhos vícios, as velhas manias, você ainda não nasceu de novo. Você ainda não está pronto para ver o reino de Deus. Irmã Marisete, Deus abençoa. Então o homem, o novo homem, é aquele que foi regenerado, aquele que passou pelo novo nascimento, abandonou os velhos hábitos. Amém, irmão? Não, eu estou de mal do irmão. De mal do irmão? Isso é coisa do velho homem. Não, mas eu sou assim. Você é assim? Então você não aprendeu de Jesus, que é manso e humilde de coração? Ah, mas essa é a minha natureza. Que natureza? Nós vivemos agora a natureza de Cristo Jesus.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Ah, mas eu jogo isso, eu faço isso. Irmão, não importa. Você entendeu? Ou você é regenerado ou você não é regenerado. A igreja, eu tenho que falar isso para os irmãos, porque é uma escola bíblica. O Wesley está dizendo, eita glória, palavra forte, amém. Miriam, Deus abençoa. Edson, eu preciso falar isso para vocês, porque nós estamos numa escola bíblica. Nós estamos aqui numa escola bíblica agora. Não é verdade? Então, na igreja cristã, eu estou dizendo igreja, o cristianismo dentro da igreja, porque existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível, ela é feita dos regenerados. A igreja invisível, Wellington, Deus te abençoe, ela é feita dos regenerados. A invisível é a igreja que foi salva por Jesus, mas a igreja visível não é feita só dos regenerados, é feita daqueles que mantêm os velhos hábitos, de pessoas que estão na igreja, está assim de pessoas na igreja, que são mais joio do que trigo. Você entendeu? Cria confusão, cria polêmica na igreja, cria encrenca na igreja. Nenhuma igreja serve para você servir a Deus. Ninguém está certo na igreja, só você está certo na igreja. Ninguém presta na igreja, só você presta na igreja. Ninguém é bom, só você que é bom. A igreja está cheia de gente assim, irmão, que fala mal da liderança, que fala mal dos irmãos, que fala mal de tudo, fala até mal de Deus. Você entendeu? A pessoa fala até mal de si mesmo, ninguém vale nada na igreja. Irmão, eu tenho uma notícia para te dar, você ainda não nasceu de novo, você precisa nascer de novo, você não está pronto para ver o reino de Deus. Pessoas que às vezes quando vê um irmão passar dificuldade, um irmão doente, aponta o dedo e diz, tá vendo? É Deus castigando. Irmão, quem sou eu para fazer isso ou para julgar? A Bíblia não me manda julgar. A Bíblia diz que o regenerado, ele não julga, ele estende a mão e socorre. Amém? Deus abençoa, viu, irmão? Só para a gente entender o novo. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura. Você já é novo? Você já é novo, as coisas velhas se passaram, o que era velho na sua vida já acabou? Não, não acabou, pastor. Então você ainda está no processo do novo nascimento. Glória a Deus. Nascer da água. O batismo em águas, Cláudio e Ana, Deus abençoa. José Aparecido, amém, pastor, pura verdade. Irmão Deca, Deus abençoa. Irmão Deca. Deixa eu ver aqui onde eu estou. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16 e 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, mas também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavagem regeneradora e renovador do Espírito Santo. Tito 3 e 5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Então, o nascimento da água aqui, né? Elosmar está dizendo, nós somos ovelhas, não somos juízes. Isso mesmo, o regenerado é ovelha. O velho homem é juiz, muito bem, não é verdade, pastor? Há irmãos que não conversam com o pai, com a mãe, com o irmão de carne, não só irmão espiritual. Quero ser nova criatura em Cristo. Amém, irmã Gilca, Deus abençoa. Então, amados irmãos, o nascimento da água. A Bíblia diz, todo aquele, Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Por quê? Porque o batismo em si, irmãos, segundo nós aprendemos na palavra de Deus, o batismo em si só ele não salva, ele é acompanhado de várias outras coisas para salvar, para a salvação. Mas o batismo é muito importante na salvação.
Maurinete Silva, Deus abençoe. João Antonino, pastor João, Deus abençoe. A Bíblia diz lá no texto que eu li, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. A Grinaura Ferreira, Deus abençoe. Então, o nascimento da água aqui, eu não vou me deter muito aqui, ele está falando do batismo em águas, todo aquele que crê e for batizado. Então, há necessidade do batismo. O batismo nós sabemos que simboliza, ou a palavra batismo por imersão, ela quer dizer sepultamento. Então, sepulta-se o velho homem e nasce o novo homem. O problema é que tem sepultado o velho e tem tirado o velho do sepulcro do mesmo jeito, que é o que eu acabei de falar. Mas o correto é esse. O batismo é símbolo de sepultamento, por isso o batismo é por imersão e não por aspersão. Você entendeu? Por imersão, porque você é mergulhado, sepultado, o velho homem, e nasce o novo homem em Cristo Jesus. Por isso não existe na Bíblia batismo de criança, porque o batismo é para arrependimento e remissão de pecados. E a Bíblia diz que antes de batizar, precisa fazer confissão de pecado. E como a criança vai fazer confissão de pecado se ela não sabe nem o que é pecado? O nascimento do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele quem opera o novo nascimento. Então, lá em João, capítulo 3, vamos voltar para João, por favor. João, capítulo 3, e o versículo de número 6. O que é nascido carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Amém? Então veja bem, eu gostaria que você só observasse uma coisa aqui, que às vezes você já leu esse texto e até agora você não observou. Mas por gentileza, irmão, estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Você entendeu? Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Então vamos voltar ao versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Glória a Deus. Amém, irmãos? O que é nascido da carne é carne. Elson Júnior, Deus abençoa. Natália, Deus abençoa. E o que é nascido do Espírito é espírito. Então, dentro da obra regeneradora, você tem que nascer do Espírito. É preciso nascer do Espírito. O que quer dizer isso, pastor Ronaldo? O que é nascido da carne é a obra da carne que age nele. Quem são os nascidos da carne? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Não está na revista aí, mas só para a gente entender aqui. É em Gálatas, capítulo 5. Os que são nascidos da carne. 5:19 de Gálatas. Ora, as obras da carne, quer dizer, o nascido da carne está aqui, obras da carne, são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, porfias, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, quer dizer, tem mais, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais já vos disse e torno a dizer e prevenir que aqueles que fazem isso não herdarão o reino de Deus. Então, isso aqui é nascido da carne. E o nascido do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto não são os frutos, é fruto no singular, com vários aspectos. Já a carne são obras no plural, mas o Espírito é fruto no singular.
no singular, porque o único fruto do Espírito tem vários aspectos na nossa vida. Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse é o nascido do Espírito. Então, o que é nascido carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, produz fruto. Não adianta falar em línguas, falar que tem visão, revelação, profetizar, se você não tem o fruto do Espírito na sua vida. Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, se você não tem o fruto do Espírito. Tem gente que discute Bíblia de manhã, à tarde está no boteco. Tem gente que discute Bíblia de manhã, à tarde está brigando com a esposa, ou com o esposo. Tem gente que discute Bíblia à noite no culto, amanhã está na mesa de sinuca. Então, você foi regenerado? Amanhã está embriagado. Você não foi regenerado. Você ainda é nascido da carne. Porque o que é nascido do Espírito, ele tem o fruto do Espírito na sua vida. E Delvanes, Deus abençoe em nome de Jesus. Entendeu, irmão? Não tem isso aqui na revista, mas eu estou acrescentando, tá certo? O nascimento do Espírito Santo. Você nasceu do Espírito, irmão, então você tem... como é que eu vou falar isso para você? Então você tem o DNA do Espírito. Não é verdade? Eu tenho o DNA do meu pai, eu tenho o DNA da minha mãe, mas aquele que é nascido do Espírito tem o DNA do Espírito, então ele tem o fruto no singular, com vários aspectos: o amor, a longanimidade, a paz, a temperança, a mansidão, o domínio próprio, a fé. Então, isso é o DNA do Espírito de Deus na sua vida. Glória a Deus. José Aguilera está lá em Montevidéu, um abraço, ele está lá conosco participando da escola dominical. Estou te ouvindo e vendo aqui de Montevidéu. Deus abençoe. Tem uma cunhada que mora aí, viu? Rosivânia está conosco também, em nome de Jesus. Gil que está dizendo glória a Deus, irmão. Então vamos aqui para frente, que atrás vem gente. O nosso tempo passa depressa demais e quase não dá, não é verdade? Glória a Deus. Aguinaldo Júnior, Deus te abençoa. Segundo tópico da nossa revista é a justificação do novo homem. Irmãos, esse assunto é muito bom. A gente tinha que ter um seminário de 3 dias para poder falar sobre este assunto, né? A justificação, estou falando só do novo nascimento, a justificação do novo homem. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Rosivânia, Deus abençoa, viu, em nome de Jesus. Nós falamos o nascimento do novo homem, agora vamos falar a justificação do novo homem. Como ser justo, se a Bíblia diz que não há um justo sequer? Então tá certo, vamos definir biblicamente o que é justificação. Justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que aquele homem pecador é declarado justo diante de Deus. Então é o ato jurídico de Deus de declarar como justo o homem que é injusto. Meu Deus, isto é justificação, é o ato de Deus pegar o injusto e em Cristo Jesus declará-lo justo. Eu quero ler uma outra referência, Romanos 3, que não está aí na revista, mas eu julgo necessário ler com vocês. Romanos capítulo 3, e Mãe Devana está dizendo que é assunto rico.
É mesmo, viu? 3:23. Pois todos pecaram, todos indistintamente. Ninguém, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nasceu sem pecado. Marcos Antônio e Aguinaldo Antônio, Deus abençoe. Bom, vamos voltar aqui. Pois todos pecaram e destituídos estão ou carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, a justificação é isso. Todos pecaram e perderam o direito pelos seus atos pecaminosos, pelo pecado original, pelo pecado adquirido, perderam o seu direito com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é justificação. Pegar o pecador injusto e declará-lo justo pela fé em Jesus Cristo. Isso é, a Bíblia diz que todos somos justificados mediante a cruz de Cristo. Glória a Deus por isso. Então vamos aí para o primeiro subtópico do segundo tópico. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salva nem nos justifica diante de Deus. Por quê? Porque em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmão, é tanta coisa para a gente ler aqui que está sendo até difícil coordenar aqui essas, né? Mas vamos aqui, 2 e 8. É porque eu julgo tudo importante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feituras de Deus em Cristo, criados em Cristo Jesus. Então, só somos justificados diante de Deus por Jesus Cristo. Aliás, a nossa justiça é considerada por Isaías 64, verso 6, como trapo da imundícia. Todo homem é considerado assim. Por quê? Porque todos pecaram. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos do Calvário. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, segundo está aí escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ana Paula Ferreira, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a nossa justiça, os nossos méritos, os nossos feitos não nos leva a lugar algum. Nós precisamos estar colocando à nossa frente os méritos de Cristo Jesus. Entendeu? Então passamos, é aquilo que eu falei no começo, pela mensagem da cruz. Entendeu? Cristo Jesus é quem nos justifica mediante a sua morte. Ele nos justifica diante de Deus. Segundo, a maravilhosa doutrina da justificação. O pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois
a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então veja bem que o pecador, pela fé em Jesus, ele é justificado. Isso está em 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 11. Tais fostes. Eu vou ler só um versículo antes para você entender. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí vem o verso 11. Tais fostes alguns de vós, quer dizer, eu fui assim, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Amém. Então nós fomos tudo aquilo que o verso 9 diz: impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, maldizentes e bababá. Mas agora nós fomos lavados, santificados e justificados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é a doutrina da justificação. Francisco Alves Ribeiro, a Pai do Senhor, Ricardo Rodrigues, Pai do Senhor, Ricardo, Deus te abençoe em nome de Jesus. E para terminarmos essa parte aí, vamos para Hebreus 10 e 17, que diz, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quer dizer, o pecado foi inteiramente apagado pela fé, pela regeneração em Jesus Cristo. Genival, Deus te abençoe em nome de Jesus. Maria Ivone, Deus abençoa. Então vamos ver aqui, o novo homem é justo. Estamos chegando praticamente no final aqui da nossa lição, viu, irmãos? Guinaldo Antônio, e os pecados que pecamos hoje consciente. Aí já é outra história, outro tratamento, porque a Bíblia diz que nós estamos pisando o sangue da nova aliança. Mas boa essa sua pergunta, Devemos tomar muito cuidado com isso, viu? Com o pecado consciente agora, que nós pecamos sabendo que é pecado. E damos uma de santo na presença de Deus, sabendo que não somos santos. Por isso, a Bíblia fala que existe muitos falsos mestres, existe os filhos da ira de Deus e assim por diante. Mas aí é outro assunto, né? Por isso que a Bíblia diz que pisamos o sangue da nova aliança. E eu aconselho, quando alguém faz isso, esperar na graça de Deus, esperar na misericórdia de Deus, porque a Bíblia é muito severa nesse assunto. Mas tá certo, depois me lembra aí, ô Aguinaldo Antônio, para a gente tratar desse assunto aí, que é muito importante. Aí pode vir a pergunta aqui, há esperança? Há esperança. Então vamos lá. Onde eu parei? O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é justo aos olhos de Deus. 1 de João, capítulo 3, e o versículo de número 7, esse nós vamos ler, 3 e 7, diz o seguinte: ora,
os céus que agora existe, não, eu estou em Pedro, né? Impossível achar em Pedro, 3:7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo assim como ele é justo. Glória a Deus. Então, nós, a questão aqui, irmãos, é que nós temos que observar. Se a gente lê a Bíblia assim, muito rápido, irmão, e passa por cada assunto importante, e por isso é que eu demoro, às vezes, ministrando uma aula, por causa disso. Mas veja bem o que João está dizendo aqui. Eu estou aqui no terceiro subtópico do segundo tópico, né? 1 de João 3:7. Ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar. Quer dizer, alguém quer enganar vocês. Por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quer dizer, o que eu quero dizer? Que eu estou chamando sua atenção para você observar aqui. Aquele que pratica, ele está falando, irmão, com alguém que foi justificado, que, segundo a visão puramente humana, foi regenerado, nasceu de novo. Então ele diz aqui, olha, aquele que pratica, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, ele agora vive na prática da justiça. Porque no verso 8 ele diz, aquele que pratica o pecado é do diabo. Quer dizer, aquele que foi regenerado e volta para o pecado, perde aliança com Deus. Perde aliança com Deus. Você entendeu? Por isso que Jesus disse que nós temos que negar a nós mesmos. Aquele que não negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir, não é apto do reino dos céus. Você entendeu? Então, filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é, verbo ser, no presente, é justo. É hoje, é amanhã, é depois. Mas quem é justo hoje, amanhã e depois? Aquele que pratica justiça. Não é aquele que aceitou Jesus, foi para a igreja, fez uma oração do pecador arrependido, foi batizado em águas, está na igreja, mas não pratica justiça. Esse não é o novo homem, não é o homem que nasceu de novo, não. O homem que nasceu de novo, o homem regenerado, é aquele que vive na prática da justiça. Pastor, mas isso é difícil, mas é hoje, porque antigamente na igreja isso não era impossível. Os cristãos viviam na prática da justiça. A prática da justiça, abandonava o pecado e acabou. Entendeu? Aí ele vai no verso 8, aquele que pratica o pecado. Você acha com quem que João está falando isso aqui? João é o apóstolo que escreveu para a igreja, irmãos. Ele está falando com a igreja do Senhor Jesus. Ele está vendo esse problema na igreja. Amém. Glória a Deus. Haja vista que houve com um ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo lá em Lucas. O ladrão creu, foi salvo, porque estava à beira da morte, mas foi salvo ali. Por quê? Porque pela fé em Jesus, ele foi justificado, foi apagado os seus pecados, e ele agora recebeu a justificação, mesmo estando à beira da morte. E às vezes, se ele tivesse descido da cruz, tinha voltado a pecar e tinha perdido a sua salvação. É aquilo que Jesus falou para a mulher adúltera. Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Aí ele disse assim, nem eu te condeno, vai em paz. E não estou ouvindo, irmãos? E não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Fique debaixo da graça, lute para ficar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Mangiu está dizendo, temos que vigiar para não pecarmos, crer em Jesus,
Marcos Antônio mandou um joia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Renato manda joinha aqui toda hora, glória a Deus. Vamos aí, irmãos, então, para a conclusão do nosso estudo da nossa revista, a última lição desse trimestre, a santificação do novo homem. É o terceiro subtópico, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Irmão, regenerado, justificados e agora santificados. Santificados. A santificação, irmãos, é um processo. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, o seguinte, que o processo da santificação não abre espaço para que eu volte ao pecado. O processo da santificação, ele é gradativo na nossa vida, se assim eu posso dizer. Você entendeu? Deixa eu ver aqui se eu encontro um texto que eu pensei nele agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei se eu vou encontrá-lo, porque veio na minha mente agora e por causa da pressa, a gente às vezes esquece alguma coisa aqui, porque também não temos como lembrar de tudo, não é, irmãos? Tá certo. Não, deixa aqui, eu não vou conseguir agora não, mas depois eu vou trazer para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, porque eu lembrei disso agora, e se eu falar para vocês aqui, nós vamos perder o nosso tempo aqui, em nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa aqui então, em nome de Jesus. Depois eu vejo esse texto aqui para vocês. Vamos voltar aqui então, irmãos. Santificação do novo homem. Santificação do novo homem. A santificação como posicionamento. Como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus pela igreja. Pela igreja. Francisco Alves Ribeiro, parabéns, pastor, que Deus abençoe, amém. Glória. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva de Deus. O posicionamento é santo, embora esteja ainda no processo de santificação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre o posicionamento do cristão. O posicionamento do cristão para a santificação é isso. Nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus e nos posicionar diante dele como alguém que realmente nasceu de novo. Você entendeu? Existem pessoas que estão na igreja, mas querem esconder a sua fé e usam isso baseando naquele texto que diz que houve alguém que era um discípulo oculto de Jesus. Uma única vez a Bíblia fala isso. Certo? Então, cuidado com isso, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado com isso, em nome do Senhor. Eu estou resumindo aqui porque eu não tenho muito tempo mais, já tenho que terminar. Certo? A santificação como processo. O novo nascimento em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. Cláudia Aquino, amém, que Deus abençoe, continue te usando para a honra e glória do Senhor, amém, irmã Cláudia. Efésios capítulo 4, Efésios está aqui,
Imagino que a santificação é algo muito profundo para o ser humano, muito difícil chegar à santificação. Gálatas capítulo 5, não, Efésios capítulo 4, né? Capítulo 4 de Efésios, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, amados e queridos irmãos, este é o processo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E terminando, a santificação é vontade de Deus no novo homem. Keila Paulina, Deus abençoe. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Então, sem o processo da santificação, não existe o novo homem. Não é verdade? A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá certo, então. Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos imitadores de Paulo, lá, 11:1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça. João 1:7. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 8. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ver aqui, só para terminarmos, que a santificação é um processo que acontece dia a dia na vida do cristão. Aonde nós vemos isso? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então é um processo que vai indo, até chegarmos à estatura de varão perfeito diante de Deus. A questão é que muitas vezes no percalço do caminho, a gente tropeça, a gente cai, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas nunca se esqueça que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? É a pergunta do irmão lá há pouco tempo atrás. E para explicar isso, eu uso até o Velho Testamento, até o Antigo Testamento. Aonde, pastor Ronaldo? Você lembra a passagem de Jeremias, quando Deus disse a Jeremias: desce e vai à casa do oleiro, e muita gente prega ali sobre o vaso, porque o vaso, Deus vai quebrar o vaso, Deus vai fazer isso. Irmão, aprende uma coisa, a Bíblia diz assim, que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, que é aquela roda do oleiro, está ali o vaso, o barro. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso que quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso estragou, aconteceu algum erro ali, mas estava na mão dele. Ele então remodelou o vaso e fez de novo. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Aprende uma coisa aqui. O vaso não estava pronto, irmão. Não havia sido queimado. Ele estava na roda, era só barro. E o barro desfaz e faz quantas vezes que quiser a argila. É só pôr água. A água é a palavra de Deus que vai nos moldando a cada dia, vai nos moldando, vai nos trabalhando. A palavra de Deus. Aprende isso. O vaso não tinha sido queimado ainda. Irmãos, aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. A obra não está perfeita ainda não. Deus está trabalhando na nossa vida. Permita Ele moldar a sua vida. Você já viu aquela história? Quebra o vaso e faz de novo.
Eu quero ser um vaso que quebra o vaso, irmão. Vaso que quebra não tem conserto, não. Aprende isso. Eu glorifico a Deus que eu ainda não estou totalmente pronto. Estou no caminho. Ainda sou barro na mão do oleiro. E o barro estraga na mão dele. Ele conserta de novo, estraga. Ele conserta de novo. Mas depois que passar pelo forno, aí não tem mais conserto. Tem que jogar os cacos fora. Tá certo? Isso é assunto para outra aula. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Nós voltamos com uma nova aula. Quem sabe domingo que vem. Talvez não aqui pelo culto no lar, mas já na igreja. Deus abençoe vocês, amados do Senhor. Terminamos aqui a revista Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E terminamos aqui na redenção, na regeneração, no novo homem. Espero que essa palavra, talvez não toda, mas alguma parte dela sirva para a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu não sou o dono da verdade, não sou profundo conhecedor das Escrituras, não sou doutor em nada, viu? Estou dando minha parcela de contribuição com a obra do Senhor, à medida da minha capacidade, do meu conhecimento. Então não espere que eu seja perfeito em minhas palavras, mas tenho trazido aí aquilo que o Senhor tem me dado, tá? Não sou melhor do que os outros professores, não. Célia Maria está dizendo amém, louvado seja Deus, glória a Deus. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor. Zivânia está dizendo amém, glória a Deus. Irmãos, é época de estarmos em casa, né? Segundo a gente foi informado, e vamos ter paciência aí, né? Em nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e até logo mais no culto no lar, em nome de Jesus. Um abraço do pastor Ronaldo, da irmã Cide, de toda a igreja de Canápolis. Deus abençoe vocês.